Caríssimos irmãos, estamos celebrando a segunda semana desse tempo da Quaresma, tempo em que a Igreja nos introduziu nesse espírito de penitência, nesse espírito de mortificação e de reparação pelos nossos pecados. As privações que a Quaresma nos convida é justamente para nos mostrar que os prazeres, os bens deste mundo não são o essencial, pelo contrário, são supérfluos, podem ser deixados de lado, mesmo que seja por um tempo, por um instante. O essencial nesse mundo é conhecer e amar a Deus, nosso Senhor. E para nós conhecermos melhor e amarmos melhor a nosso bom Deus, que a Igreja todo ano nos lembra dos nossos pecados, nos lembra da nossa condição de pecadores, tantas vezes escravos do pecado, do demônio, das paixões, dos sentidos, e por isso mesmo, durante esses 40 dias, a imitação de Jesus nos faz entrar no deserto, na sua liturgia, a fim de enfrentarmos as nossas imperfeições do dia a dia, a fim de enfrentarmos as nossas próprias tentações, a fim de enfrentarmos o próprio demônio. Essa é a intenção da Igreja com o tempo da Quaresma. As leituras da Quaresma nos mostram quase que um roteiro ou um itinerário de alguém que vem da vida de pecado, conhece a Deus, procura amá-lo, servi-lo, mesmo com as dificuldades, até chegar ao ponto de morrer com Jesus, para poder com Ele também ressuscitar no domingo de Páscoa. Esses dias nós ouvimos pela boca do profeta Ezequiel que o nosso Senhor nos apresentava a condição da iniquidade, ou seja, do injusto e do justo. E nos dizia na sexta-feira passada, por exemplo, que o injusto, o pecador, no dia que se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus por meio da penitência, será acolhido e se salvará. Mas o justo, no dia que ele pecar, perderá tudo que alcançou junto de Deus e será por isso mesmo condenado. Claro, uma vez tornado-se injusto, se ele voltar novamente pela penitência, se houver tempo, será novamente acolhido. Que é o que acontece, por exemplo, no sacramento da confissão, ao qual nós devemos recorrer com muita frequência. Nos outros dias, de sexta-feira para cá, a Sagrada Liturgia nos apresentou Deus dando orientações pela boca dos profetas nas primeiras leituras, para que nós conseguíssemos levar essa vida santa, justa, sem fraquejar. E hoje, nosso Senhor nos chama a atenção para o seu santo serviço. Devemos todos amá-lo, devemos todos servi-lo. Nosso Senhor também, nos últimos evangelhos, nos foi como que introduzindo nessa decisão de segui-lo nesse tempo da Quaresma, seja mostrando-nos na sexta-feira passada aquele evangelho que mostra o episódio do paralítico, daquele homem que está aleijado, que está doente, enfermo há 38 anos, à beira da piscina, onde se aconteciam vários milagres, mas como não tinha ninguém que o ajudasse, estava há 38 anos ali sofrendo. Depois no domingo, por exemplo, nós vimos Nosso Senhor, no sábado e no domingo, Nosso Senhor nos alentando, ou nos fortalecendo, antes de vê-lo desfigurado na sua crucificação, mostrou-se transfigurado lá no Monte Tabor, na pessoa de São Pedro, São Tiago, São João. Nosso Senhor tentou fortalecer a nossa fraqueza, tentou fazer-nos fortes, para que quando víssemos a Ele crucificado, pudéssemos lembrar que aquele homem dilacerado na cruz é o mesmo que um dia se mostrou, por um breve instante, como Deus, ou seja, levantou um pouco do seu véu da humanidade para mostrar um pouco um reflexo da sua divindade. E hoje, nosso Senhor começa a exortar os seus discípulos para o momento decisivo, para a separação. O Senhor começa a introduzi-los, começa a acostumá-los com a ideia de que Ele não estará aqui para sempre, fisicamente, na sua carne, como homem, mas que um dia Ele irá voltar
para o Pai. E assim nós vemos como Nosso Senhor, Ele é de fato mestre, vai conduzindo-nos como se estivesse dando uma aula de catecismo, para que as nossas almas possam tirar proveito da sua pregação e do seu evangelho. E a igreja, como é mãe sábia, é mãe e mestra, na sua liturgia, faz a mesma coisa ao nos apresentar esses textos. Como disse, o tempo da quaresma é tempo em que a igreja nos introduz nesse espírito de penitência quaresmal, seja pela própria cor roxa, seja pela ausência das flores no altar, seja pelo órgão que toca mais suave, seja pelas músicas que mudam as letras para serem sempre mais graves, sempre mais piedosas, sempre lembrando-nos com suas letras da condição de pecador, da necessidade de pedir perdão, da crucificação de Jesus. Ou seja, constantemente a igreja na sua liturgia nos lembra o mistério da redenção. Todos nós nascemos para viver. A morte entra na história como uma consequência do pecado, mas Deus nos fez para viver. Só Jesus é que veio a esse mundo, nasceu para morrer. Nosso Senhor só nasceu para morrer. Quis nascer, quis entrar no nosso mundo, entrar na nossa história e no nosso tempo, revestido da nossa carne, com um único objetivo: dar a vida por cada um de nós. É impressionante como, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, quase que descreve a paixão de Nosso Senhor como uma ovelha, um cordeirinho levado ao matadouro, que não abriu a boca, que não reclamou, que podendo não se vingou, pelo contrário, de antemão perdoou os seus inimigos, aqueles que o matavam. Esse é Nosso Senhor. Jesus, quando aparece transfigurado, Jesus, quando exorta para a separação, de que Ele vai voltar para o Pai, Jesus, que depois de 3 anos de conviver com os apóstolos, começa a acostumá-los com a ideia de que virá alguém depois dele para continuar assistindo-os, e a igreja, ao nos apresentar Jesus assim, é para dizer que nós estamos vivendo justamente esse momento, em que Jesus, depois de passar por tudo isso, pela cruz, pela paixão, agora está no céu, e essa lembrança anual da sua paixão é para nos amortecer, nos mortificar, nos penalizar, trazer à nossa lembrança a vida, as dores, os sofrimentos daquele que nesse mundo e no outro mais nos amou, Nosso Senhor. Como disse, Jesus só nasceu para morrer. É interessante como na transfiguração, Jesus, que chama Pedro, Tiago e João, Jesus convoca também à sua presença 2 grandes personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, quase como que para conferir na lei, com Moisés, e nas profecias, com Elias, conferir tudo aquilo que já foi dito, já foi predito, já foi anunciado sobre a vida e mais ainda sobre a morte do Messias. Jesus quer cumprir tudo. E de fato, cumpriu. Aquele Jesus que disse: não há amor maior do que dar a vida pelo seu amigo, ele disse e depois deu a vida por cada um de nós, que segundo ele mesmo, somos seus amigos. Porque a um amigo se revela os seus segredos, que foi o que ele fez com os seus apóstolos. Revelou os segredos do seu coração. Não nos chamou mais de servos, embora sejamos, mas nos chamou de amigos. O Santo Tempo da Quaresma é uma longa preparação para assistirmos à morte de Jesus. Em nossa paróquia, que tem justamente como título Jesus Crucificado, nos coloca diante dos olhos constantemente essa imagem de Nosso Senhor que dá a vida por nós. E isso deve nos lembrar também constantemente que Deus encarnado, que Jesus morre na cruz apaixonado. Não é por acaso que nós chamamos aquela semana
de Semana da Paixão, a Sexta-feira da Paixão, um Deus apaixonado que dá vida por cada um de nós e por todos. E se fosse necessário fazer tudo o que Ele fez por uma única alma, Ele faria sem pensar duas vezes. Portanto, caríssimos irmãos, a nossa luta constante contra as imperfeições do dia a dia, a nossa luta constante contra o pecado, deve ter sempre essa motivação, o crucificado. Porque a nossa salvação, a nossa libertação do pecado, a vitória sobre o demônio, o nosso resgate, custou a carne e o sangue de um Deus. Foi necessário que Deus viesse ao nosso meio, se tornasse homem para ensinar o próprio homem a ser homem. Claro, assumiu a nossa humanidade sem diminuir em nada a sua divindade. E como a morte entrou no mundo, como a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Jesus que veio a esse mundo não quis voltar ao Pai a não ser passando por essa porta chamada morte. A única certeza que nós temos nesse mundo. Santo Afonso vai dizer que quando nasce uma criança, é incerto se aquela criança ao crescer, se é que vai crescer, será rica, será pobre, será um médico, um advogado, um padre, um religioso. Tudo isso é incerto. A única coisa certa é que aquela criança que acaba de nascer, um dia deve morrer. Nós não sabemos quando, nós não sabemos como, onde morreremos, porque nada disso depende de nós. Como o próprio nosso Senhor falou, tudo isso faz parte da providência divina de nosso Pai Celeste. Mas cabe a nós, em nossa função, decidir onde, ou melhor, para onde iremos depois da morte. É só seguir Jesus. Jesus foi homem como nós, embora não deixasse de ser Deus, em nada diminuísse de ser Deus, mas foi homem como nós. E é justamente por ser homem que ele quis sofrer, para nos mostrar que o sofrimento, embora não tenha valor em si, o sofrimento por Jesus, aí sim tem um grande valor. É uma escada escolhida, é uma corda escondida pela qual nosso Senhor nos puxa e nos conduz ao céu. E isso qualquer tipo de sofrimento, desde uma grande enfermidade, desde uma cruz pesada todo santo dia, os deveres do próprio estado de vida, as leis da igreja, ou as próprias leis de Deus, qualquer coisa que nos incomode ou que nos faça sofrer, podemos fazê-las e devemos fazê-la por amor a nosso Senhor. Ninguém é louco de buscar o sofrimento pelo próprio sofrimento. Temos que convertê-lo segundo essa ótica cristã, levando-a sempre para nosso Senhor. Sofrer unido a Jesus, aceitar as provações por amor a Jesus, as injustiças por amor a Jesus, e mais ainda, praticar a religião porque nós amamos a nosso Senhor. Se nós não temos como resolver o onde, o quando e o como nós morreremos, nós podemos garantir o para onde nós iremos. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo é uma prova, ou um sim, ou um não, que nós dizemos à glória do céu. Nós escolhemos o céu ou o inferno, e isso mesmo somos nós que escolhemos um desses lugares, com as nossas obras. Crer é muito fácil. Professar a fé com a boca é muito fácil. Dizer que ama a Deus com a boca é muito fácil. Mas crer com as obras, amar a Deus com as obras, é aí que está a difícil decisão e a dificuldade do dia a dia do cristão, especialmente no mundo de hoje, sensualizado e entregue aos bens materiais. Nós podemos, com as nossas atitudes, desde a prática da religião, a vida de oração, a caridade para com o próximo, a caridade para com o próprio Deus, nós podemos e devemos dizer a Deus para onde nós queremos ir. Como nós rezamos na Ave Maria, na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte.
porque a nossa sorte ela é mudada aqui, durante a vida, e a última oportunidade é na hora da morte. Passamos por essa porta chamada morte, não tem mais o que alterar. Durante toda a vida nós plantamos, nós semeamos, e na hora da morte nós colhemos. Não é Deus, caríssimos irmãos, que vai olhar na nossa cara e pela cara do sujeito, desse eu gosto, desse eu não gosto, Deus vai escolher quem vai para o céu e para o inferno. Não. Deus vai julgar conforme as obras. Deus vai dar a glória conforme as obras. Deus vai dar o inferno conforme as obras. É claro, entenda-se bem, obras aqui são aquelas obras guiadas pela fé. Por isso São Tiago vai dizer que a fé, só a fé sem obras é morta. Não, tem que ter as duas coisas. Nós não somos protestantes. Nós temos que ter fé e temos que ter obras. E as nossas obras, guiadas pela fé, são obras boas. Obras alheias à fé são obras más. Porque não tem em vista o fim último do homem, que é pertencer a Deus para sempre. Portanto, na Santa Missa da Santa Quaresma, peçamos a Nosso Senhor a graça de aproveitar o tempo que Ele nos dá aqui embaixo. Ano passado, nós não tivemos a oportunidade de viver uma Quaresma digna. Aliás, foi justamente na segunda semana da Quaresma que as igrejas começaram a fechar. Esse ano Deus nos dá a graça de celebrar mais uma Quaresma. Então aproveitemos essa Quaresma para meditar a paixão de Jesus, para nos prepararmos para o fim. Assim como a igreja com o advento tem em vista uma dupla preparação, ou seja, para celebrar a vinda histórica de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus há 2000 anos, mas também tem como finalidade preparar as almas para a vinda de Jesus no fim dos tempos. Também a Quaresma é nesse sentido. Nos prepara para caminharmos nesse mundo com Jesus e morrer com Jesus. Ou seja, celebrar bem a Sexta-feira Santa, chegar bem ao domingo da ressurreição. Mas a Quaresma também tem essa outra finalidade, de nos preparar para morrer. Morrer mesmo. E aqui nós vemos como nós somos limitados, como nós somos frouxos na religião, porque é necessário que todo ano a igreja nos chame a atenção, quase como uma mãe que vai puxando a orelha da criança, ou vai corrigindo-a, para que ela não se perca do bom caminho. É isso que a igreja faz com a liturgia, nos chama a atenção para os mistérios que nós já deveríamos conhecer e celebrar automaticamente. Ou seja, deveria ser uma coisa natural em nós, mas pela nossa fraqueza, e mais ainda pela nossa maldade, pela nossa inclinação para o mal, a igreja nos lembra todo ano, seja com o advento, nos lembra da vinda de Jesus, seja com a Quaresma, nos lembra de caminhar nesse mundo com Jesus, e mais ainda, preparar-se para encontrar Jesus no fim. Que Nosso Senhor, portanto, com essa Santa Missa, suscite no coração de cada um de nós esse desejo. Se por acaso não vivemos bem a Quaresma até agora, que já estamos chegando praticamente à metade da Quaresma, nós façamos o propósito de vivê-la bem daqui para frente, com a participação na Santa Missa, com confissões frequentes, buscando meditar a paixão de Jesus, lembrando que tudo aquilo que Ele passou, sofrimentos, dores, humilhações, indo de tribunal em tribunal, de representante em representante do governo, do império, sendo zombado por aqueles que antes o haviam aclamado, tudo aquilo foi por amor de cada um de nós. Nosso Senhor poderia nos salvar com uma única oração. Nosso Senhor poderia nos salvar com aquele primeiro choro que Ele deu quando morreu. Nosso Senhor poderia nos salvar com aquelas primeiras gotas de sangue que Ele derramou na circuncisão. Isso era o suficiente para nos salvar. Mas não era o suficiente para Ele demonstrar o amor dEle por cada um de nós. Por isso Jesus vai até o extremo. Ama-nos de modo extremo. Derrama até a última gota. Como nós veremos na crucificação, que depois de sair todo o sangue, sai também água para dizer, acabou, não tem mais nada para dar. Deus deu tudo a nós porque Ele deu
a si mesmo, a cada um de nós. Portanto, caríssimos irmãos, nessa vida, aproveitemos a oportunidade que a igreja nos dá, especialmente na Sagrada Liturgia, para acompanharmos a vida de nosso Senhor e a cada tempo litúrgico, a cada cerimônia, a cada festa, procurar progredir na conversão, procurar tomar para nós as lições daquela festa, daquele mistério, para que assim possamos nos preparar bem para morrer. Como já fazia o nosso grande padroeiro, São João Maria Vianney. Ele, tão piedoso, ao simples ato de ouvir o sino da sua igreja tocando, marcando as horas, fazia uma pequena preparação para a sua morte, dizendo aquela bonita oração que todos nós deveríamos fazer e rezar. Bendito seja Deus, coragem minha alma, o tempo passa e a eternidade se aproxima. Vivamos como devemos morrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.